Essa é uma pergunta comum e que vai chegar toda hora aí para você. As pessoas vão chegar até você e perguntar: contador, vem cá, o MEI precisa mesmo fazer imposto de renda? É uma pergunta que vai ser comum daqui para frente, porque a gente já vai entrar na jornada aí, né, do imposto de renda. Nós já vamos entrar na jornada do imposto de renda e essa pergunta vai ser bem comum. O fato, tá, é ser MEI, apenas ter o CNPJ não obriga, ó, apenas a ter um CNPJ não obriga você a entregar o imposto de renda. Isso é uma coisa que você tem que saber. O fato do seu cliente ter um CNPJ por si só não obriga a ter imposto de renda. Mas você precisa entender as duas fases, né? As duas vertentes de um MEI, que é a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, como pessoa física, ele vai ter diversas obrigações e como pessoa jurídica, ele vai ter outras obrigações. O primeiro passo é você entender quais são essas obrigações do MEI enquanto pessoa física e enquanto pessoa jurídica. Quando a gente fala em pessoa jurídica, a gente está falando das declarações da empresa. Entregar, pagar o PGDAS, fazer um relatório de receitas brutas todos os meses, não é? Para aqueles meses que não tem assessoria contábil. Entregar a declaração anual de faturamento do MEI, obedecer o limite de compra, que é de 80% do seu faturamento, obedecer também o limite de faturamento, que é 81 mil. Todas essas são obrigações do seu CNPJ, do seu cliente MEI. Então, todas essas obrigações, esse cliente ele precisa respeitar. É isso que configura a pessoa jurídica. Mas e a pessoa física? Qual é a obrigação do MEI, que é pessoa física? Entregar o imposto de renda se ele estiver obrigado. E daqui a pouco você vai saber exatamente, eu trouxe alguns exemplos, como é que você vai definir se essa pessoa física ela está obrigada ou não a entregar o imposto de renda, tá? Então, o primeiro passo que você precisa saber e precisa definir qual que é, observar as obrigações da pessoa jurídica e da pessoa física. Esse é o primeiro passo, tá? Anota aí, primeiro passo, observar. Esse MEI está cumprindo as obrigações da PJ e da PF? Pronto, é o primeiro passo. Segundo passo, você vai ter que olhar para a movimentação bancária desse cliente. Você vai ter que olhar para o dinheiro que ele tem. Você vai ter que olhar para a maquininha de cartão de crédito. Você vai ter que olhar para o Pix que ele recebe, para os boletos que ele emite. Se você não olhar para isso, dificilmente você vai conseguir atender esse MEI. Você precisa olhar para todo esse conjunto de movimentações que esse MEI tem. E esse conjunto de movimentações, o principal, gente, é qual? Qual que é o principal? Nesse conjunto de movimentações que esse MEI tem. O principal é saber se ele está obedecendo a principal regra. Qual é a principal regra? Qual é a principal regra? É a separação entre o que é da PJ e o que é da PF. Se eu não separo o que é da PJ e o que é da PF, dificilmente eu vou conseguir definir se esse MEI tem que entregar imposto de renda ou não. Por quê? Porque está tudo misturado, está tudo uma bagunça. Eu preciso entender, né? E para explicar para esse MEI que não pode haver confusão patrimonial, que é o que fere o princípio da entidade. O princípio da entidade diz o seguinte: olha, não pode haver confusão patrimonial entre tudo que eu recebo na PJ e tudo que eu recebo na PF. Não pode haver confusão patrimonial, porque se houver, não há como a gente separar o que é da PJ e o que é da PF. E se eu não consigo separar por conta da confusão patrimonial, eu não consigo avaliar se esse MEI ele é obrigado a entregar o imposto de renda ou não. Vocês estão entendendo? É isso que vocês têm que fazer, essa análise que vocês têm que fazer na hora de fazer o imposto de renda de um MEI. Agora, pensa comigo aqui. Dá para cobrar R$ 50 para fazer o imposto de renda de um MEI?
Se até aqui a gente já viu duas análises que você tem que fazer, não dá. Porque analisar leva tempo. Analisar demanda conhecimento. E para você ter tempo e conhecimento, você precisa investir. E para investir, você precisa de dinheiro. Se você investiu dinheiro, se você investiu tempo, né? Para poder adquirir o conhecimento de fazer uma análise para dizer para o MEI se ele está obrigado ou não a entregar imposto de renda, você precisa cobrar. Não há como cobrar R$ 50, gente. Não há como cobrar R$ 100. Não dá, tá? Não dá mesmo. Então vamos lá. O primeiro passo vocês já anotaram. Vamos anotar aí de novo o primeiro passo. Definir as obrigações da pessoa jurídica e da pessoa física. O segundo passo, definir se há confusão patrimonial ou não. Anotem aí. O segundo passo, definir se há confusão patrimonial ou não.